Boa noite a todos, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ler a lição 82, logo em seguida faremos a nossa oração inicial. Tua obra, lição 82. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Paulo. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens assim a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas. E a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precise. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, a vos rogar, Senhor, as bênçãos, o amparo, a proteção espiritual para todos nós nesse momento. Que a tua luz permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos dar início então ao tema a conversão de Pedro. Antes, vamos explicar para vocês que hoje nós não teremos a nossa conversa pelo chat. Nosso estudo vai ser uma lição de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, onde teceremos alguns comentários, mas vocês podem estar utilizando o nosso número de WhatsApp, colocado aí na tela, para que vocês possam até questionar sobre o nosso tema e colocar qualquer outra colocação, sugestões de tema, algum questionamento sobre a nossa instituição e principalmente encaminhar os nomes para tratamento durante a semana, para que possamos, ao final do nosso estudo, como vai acontecer hoje, a oração para os nomes que forem encaminhados essa semana para tratamento. Esses nomes também nós encaminhamos para os trabalhos de segunda-feira, que acontecem na nossa instituição local, aqui em Sobradinho, todas as segundas de 20 a 21 horas, que está em caráter especial em função da pandemia, tá bom? Então utilize isso aí para que a gente possa manter o nosso contato e podem estar perguntando hoje pelo WhatsApp, tá bom? Muito bem. E assim que for possível, a gente vai estar respondendo a vocês. Muito bem. Vamos iniciar então com a lição Conversão do livro Caminho, Verdade e Vida, uma lição espetacular que vamos refletir. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus, essa passagem está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 33. Olha que interessante que Jesus fala para Paulo. E tu,
quando te converteres, confirma a teus irmãos. Olha que análise espetacular. Não é tão fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Então ele já está sendo claro, não é fácil a nossa conversão, a nossa mudança. E Jesus fala isso para Paulo, para Pedro, né? Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Isso quer dizer, meus irmãos, que no terceiro ano que Simão Pedro convivia com Jesus, olha que interessante, no final de todo o trabalho desenvolvido pelo mestre. Olha como Emmanuel nos acorda a esses sentidos, a essas explicações, a essa situação de Simão Pedro. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Olha que interessante. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Olha que lição extraordinária. Simão Pedro, olha que Emmanuel nos alerta a convivência espetacular que ele teve com o mestre. Durante 3 anos, ele ainda não tinha se convertido. Seriam necessários, para a sua conversão, os trabalhos imensos de Jerusalém. Isso depois do mestre. Os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais, estarás convertido e transformado para Jesus. Olha, eu fico impressionado com a clareza, com a explicação da espiritualidade, a consciência que ele tem de quem nós somos, de como nós somos. Se com Simão Pedro aconteceu tudo isso, ele dependeu tanto depois do mestre, de tanto sacrifício, questões pessoais, a convivência lá em Cafarnaum, na igreja, na Casa do Caminho, tantos trabalhos que ele teve, só isso é que fez ele acordar para essa conversão divina. E nós não podemos, porque temos conhecimento da doutrina ou de qualquer campo religioso, achamos que estamos transformados, nos tornamos uma pessoa melhor, um espírito evoluído, preparado para as grandes questões. Olha o que Emmanuel nos alerta aqui. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esse título. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Essa é uma lição extraordinária, importantíssima, para que possamos dar valor a tudo que temos aprendido ao longo do tempo. E guardar essa lição como uma lição para toda a nossa vida.
conscientes de que não é porque somos espírita, não é porque estamos engajados no trabalho assistencial, no trabalho em favor daquele que mais necessita, aos trabalhos espirituais, que nos convertemos. Emmanuel nos traz essa comparação com Simão Pedro, que teve tudo ao seu lado, em convivência com o Mestre, e não conseguiu. Só depois de muito tempo, quando ele, em luta consigo próprio, não tenha dúvida que ele aproveitou, lógico, toda a experiência, todo ensinamento que teve com o Mestre ao longo dos 3 anos, mas demorou muito a se converter verdadeiramente. Então, não vamos cobrar de nós mudanças tão imediatas. Isso não quer dizer que temos que relaxar no nosso empenho em nos tornar melhores, mas estarmos conscientes que temos falhas, que vamos precisar de tempo para estar colocando esses ensinamentos em prática. E sempre que acontecer conosco, de cairmos, de fracassarmos, vamos lembrar dessa lição de Simão Pedro, para que o exemplo dele possa nos servir de conteúdo substancioso para todos nós e nos encorajarmos a termos força, coragem e iniciativa de recomeçar. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração em favor dos nossos irmãos necessitados e encaminhar os seus nomes para tratamento. E depois vamos falar do nosso trabalho social. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Mãe Maria Santíssima, para que possamos, Senhor, não por merecimento, mas por necessidade, recebermos as Tuas bênçãos, uma chuva de energias que caem sobre nós em forma de flocos de luz, de flocos energéticos, como se fossem flocos, pétalas de rosas caindo sobre nós, e que ao penetrar em nós, em nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, a nossa convivência diária, possa nos alertar, nos acordar, para que a nossa mente busque a sintonia com o plano maior da vida. Os nossos irmãos que mandaram essa semana seus nomes para tratamento, que todos possam ser visitados, amparados, nos hospitais, nos seus lares, aos companheiros desencarnados, onde quer que estejam, para que a Tua luz possa penetrar, fixar em todos nós e que a nossa mente conecte com as forças do bem, para que possamos abrir uma janela no nosso campo mental, para que essas energias penetrem e nos tragam o equilíbrio e a harmonia de que necessitamos. Que a Tua paz e o Teu amor vele por todos nós, hoje e sempre. Graças. Então Tomás vai colocar aí agora as imagens que foram distribuídos no dia 7 passado, no dia 4/7, melhor dizendo, que foi no domingo, dia 4 de julho. E está aí as imagens do trabalho que foi realizado, né? A assinatura das famílias, a distribuição das cestas, as sacolas amarelas, onde nós temos as nossas cestas. Mostramos aí até alguns itens, né, na sua montagem. As cestas verdes é o material que o SEASA também doa e que distribuímos juntos. E por último, ele vai colocar aí os dados para doação para essa cesta. Estamos em campanha para que no início agora de agosto, está bem próximo, nós possamos conseguir os recursos para realizar. São 95 cestas básicas, com os itens que vocês podem olhar aí na descrição do nosso canal. Aí os itens. Por que nós colocamos isso? Para que as pessoas que quiserem doar mantimentos, não tem problema nenhum.
Aqueles que quiserem doar os recursos financeiros, sempre... eu não tenho condições de doar nenhum dos dois. Não tem problema. Pegue, divulguem esse nosso canal, esse nosso endereço, não só para as palestras, né, para o nosso estudo e para aquelas pessoas que quiserem nos ajudar a manter esse trabalho social. Então é uma grande ajuda que você possa estar dando, principalmente dando um joinha lá no nosso canal. A sua inscrição, dá lá um joinha, que é uma maneira que temos de distribuir para outras pessoas, para mais gente. Então divulgue nos seus canais sociais, nas suas participações dos grupos sociais. É muito importante isso, dar o joinha e distribuir, divulgar o nosso estudo e também o nosso trabalho social. Contamos com todo para que no início de agosto possamos realizar a distribuição para essas 95 famílias que nós assistimos em nossas instituições devidamente cadastradas. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Até a próxima quarta. Boa noite a todos.